conheço crente chato. O que é crente chato? Crente chato é aquela pessoa que acredita que a espiritualidade ela eleva o ser humano a um nível de ausência de humanidade, né? Eu conheço pessoas que vivem com a cara fechada, porque ser espiritual você não pode rir, ser espiritual é um estágio sobre-humano. Na verdade não é nada disso. A verdadeira espiritualidade não anula a minha experiência humana, muito pelo contrário. Jesus, ele era o próprio Deus, e sendo o próprio Deus, ele era, enquanto homem, um ser humano incrível. A verdadeira espiritualidade eleva a nossa humanidade para um nível muito mais alto. Quanto mais perto de Deus eu estou, melhor humano eu sou. É exatamente isso. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou ser um cara solícito, eu vou ter a alegria da salvação em minha vida, eu vou ser uma pessoa atenciosa, eu vou ser o cara que ajuda o necessitado, eu vou ser o cara que sabe ouvir, eu vou ser o cara que tem um bom conselho. Agora, uma pseudo-espiritualidade que me afasta das pessoas porque eu não posso interagir, eu não posso ajudar, eu não posso investir tempo em pessoas porque eu estou em meu clímax de busca transcendental. Não, nada disso, nada disso. O sobrenatural, ele se manifesta a partir do natural. A partir do natural. Quando a gente vai para Romanos 12, 1 e 2, que é um texto que eu particularmente sou apaixonado, no versículo 1 Paulo fala assim: eu clamo pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que vocês apresentem os seus corpos, experiência humana, apresentem os seus corpos a Deus como sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto. Culto é entrega. Culto é espiritualidade, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. Então não existe culto sem espiritualidade. Se não houver espiritualidade, é show, é palestra, não é culto. Só que a espiritualidade não anula a minha racionalidade. Apresente os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. E esse sacrifício do corpo é um culto racional, agradável a Deus. E ele continua dizendo que nessa experiência de fusão da espiritualidade com a humanidade, eu preciso ter a minha mente em constante renovação, para que eu possa me conectar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é aquilo que Deus escreveu a teu respeito desde antes do início dos tempos. Então, a vida espiritual, ela não desconsidera as nuances emocionais, ela não desconsidera a minha natureza humana, muito pelo contrário, ela melhora. A verdadeira espiritualidade, ela melhora a minha alma, ela preenche a minha alma com aquilo que vem do céu, e isso se manifesta no corpo e através do corpo, em atos de bondade, em atos de graça, em atos de misericórdia. Gente, pensa comigo. Jesus não tinha internet, não tinha câmera, não tinha outdoor, e as pessoas que iam estar perto dele não era só pelos ensinos, era pelo ser humano que ele era. Jesus era agradável, as pessoas gostavam de estar perto dele. Você já viu criança querer estar perto de uma pessoa desagradável? As crianças choravam querendo estar perto de Jesus. As pessoas convidavam Jesus para estar em suas casas. As pessoas que os religiosos e os super espirituais rejeitavam, Jesus interagia, elas vinham até Jesus e eram bem recebidas. Elas tinham atenção, elas tinham cuidado, elas tinham amor. Jesus dialogava com elas, com as pessoas que os espirituais rejeitavam, porque eles se consideravam estar em um pseudo-estágio diferenciado. Isso não é espiritualidade, isso é religiosidade. A verdadeira espiritualidade eleva a experiência humana para o seu nível máximo. Então, se você quer andar com Deus de verdade, você precisa ser um ser humano maravilhoso de verdade. É por isso que a Bíblia fala que como alguém pode dizer que ama a Deus, que nunca viu, se não ama ao seu próprio irmão, a quem vê. Então é hora da gente sair desse discurso barato, vazio, e sermos espirituais e manifestar a nossa espiritualidade através da nossa humanidade.
aperfeiçoada pela graça de Deus. Deus te abençoe. Seja um bom ser humano em 2022. Em nome de Jesus.